Boa noite a todos, boa noite à banca. Eu sou Tatiane Mercedes, aluna da Universidade Interamericana, do curso em mestrado em Ciências da Educação. E nesse mestrado eu desenvolvi um projeto de pesquisa, uma pesquisa que tem como título o estágio curricular e a construção de representações acerca da relação teoria-prática por estagiários de licenciatura em pedagogia. Como orientação eu tive o doutor Rafael Fontes, que me deu orientação nesse estudo. E esse tema ele é importante para mim porque ele advém de 3 razões principais. Primeiro, porque discutir estágio para mim é uma coisa de muita importância, uma vez que desde de estagiária eu senti que havia uma necessidade de problematizar mais essa questão do estágio, porque é ali onde se tece a identidade docente. Hoje o estágio ele tem tido uma grande visibilidade dentro das políticas públicas e dentro das novas leis e regulamentações que tratam sobre educação e formação docente. E por fim, porque o estágio ele é um campo de estudo rico em possibilidade investigativa. Diante dessas 3 razões, eu coloquei enquanto foco de estudo o estágio curricular. Como questão nuclear dessa pesquisa, temos que quais são as representações que esses estagiários constroem de pedagogia acerca da relação teoria-prática por meio da experiência de estágio. Quais são as representações que eles tecem no seu cotidiano de estágio. Como questões secundárias, eu pude elencar como essas representações construídas pelos estudantes de pedagogia figuram como elemento constitutivo de suas identidades docentes. Como é que essas representações elas refletem ou direcionam suas práticas pedagógicas durante o estágio. E as narrativas desses sujeitos, eles demonstram dificuldade ou não nessa questão da interlocução entre a teoria e a prática. Essas são as questões que giram em torno da primeira. O objetivo geral desse trabalho, ele se sintetiza da seguinte forma: analisar as representações que são construídas por esses sujeitos acerca da relação teoria-prática a partir do locus, que é o estágio curricular. Como questões, objetivos específicos, nós temos examinar como é que o estágio está contemplado na legislação brasileira e também na legislação própria da Universidade Estadual de Feira de Santana, no que diz respeito ao curso de pedagogia, projeto pedagógico e currículo. Analisar por meio dessas representações como é que os estudantes eles atribuem sentido à relação teoria-prática, identificar como é que esses estagiários da pesquisa percebem que essa representação que eles constroem acerca da relação teoria-prática reflete e incide em sua construção de identidade como professor. E, por fim, investigar de que modo os estagiários relacionam tais representações com suas ações e seus fazeres cotidianos no estágio. O trabalho assume como desenho metodológico o seguinte, ele tem uma abordagem qualitativa, do tipo explicativa, onde se dá importância aos significados que os sujeitos constroem acerca do mundo e das coisas. Os sujeitos para essa pesquisa, como já dito, são os estagiários do curso de licenciatura. Foram 20 estagiários que participaram desse estudo, estagiários que estavam em condição de estágio curricular. Os instrumentos para se conquistar os dados foi questionário e entrevista semi-estruturada e a análise de todo o dado, de todos os resultados que veio desses instrumentos é uma análise que parte do estudo de Bardeen e as categorias da teoria das representações sociais. Como marco teórico, nós elegemos como autores para discutir nessa abordagem os estudos de Pimenta, de Novoa, de Gatti, de Moscovici e de Jodelet. Pimenta ela vai tratar dentro do conceito de estágio curricular, da experiência de estágio enquanto um lugar, um locus de produção de saberes docentes, de construção da identidade docente e onde se dá a interlocução da teoria com a prática para a praxis pedagógica.
Janova trata da questão da identidade docente e dos conhecimentos que envolvem esse fazer, esse tornar-se professor. Gatti traz uma discussão que aborda exatamente a trajetória do curso de pedagogia, as experiências de formação docente no Brasil, impasses e antagonismos. E dentro do plano teórico conceitual, a gente focou em Moscovici e Jodelet, porque são exatamente esses dois autores que vão trazer a discussão acerca da categoria que nós trabalhamos, o conceito nuclear, que é a representação social. Como é que esses sujeitos transformam os saberes em representações sociais. Representação social é exatamente a forma como os sujeitos constroem seus saberes para operar em seu dia a dia. E os estudantes, eles constroem saberes docentes a partir da experiência de estágio e com esses saberes, eles traçam relações entre si e se estabelecem com o professor, assumindo e construindo sua identidade docente, seu saber fazer e saber ser. A pesquisa, enquanto marco analítico, ela se organizou da seguinte forma, ela se organizou em dois momentos especiais. O primeiro momento diz respeito ao estudo bibliográfico, como já foi dito, foi abordado a questão dos documentos, toda a normativa sobre estágio curricular, prescrita na legislação brasileira, dentro do terreno institucional da UF, se analisou a questão das documentações do projeto pedagógico de pedagogia, dos currículos que o curso de pedagogia já teve, as transformações que ele teve ao longo desses anos, desde a implantação do curso. Esse é o marco teórico. Num segundo momento, foi construído, né, junto com os sujeitos, os dados que foram produzidos, eles passam a ser analisados. E eles vão ser, essas entrevistas vão ser analisadas, como já foi dito, através do estudo de Bardini e da teoria das representações sociais. Quando se conquistou esses resultados, esses dados, por meio desses dados, foi possível, dentro da abordagem da teoria das representações sociais, se estabelecer 3 categorias principais. Essas foram as categorias sobre as quais a gente problematizou todo o trabalho. As categorias foram: quais as representações que foram construídas pelos estudantes, quais as representações que os estudantes construíram acerca da relação teoria-prática, as representações da relação teoria-prática e seus engendramentos com a identidade docente, as representações da relação teoria-prática e suas implicações no fazer e nas ações desses estagiários, desses sujeitos. Então, foram 3 categorias que se estabeleceu a partir da análise do dado, e o estudo todo vai ser brincando, né? A teoria com essa empiria aí. Em quais resultados nós chegamos depois dessa problematização das categorias que nós estabelecemos com a ajuda dos conceitos da representação social? Bom, nós chegamos à conclusão de que os estudantes, em sua maioria, constroem uma representação que preconiza como ideia central, né, o sentido de dissociabilidade e unicidade entre teoria e prática. Para a maioria dos estudantes, em suas falas, eles dizem que teoria e prática é algo que deve estar imbrincado, é algo que deve estar correlacionado. Então, eles criam essa imagem representativa e estabelecem ela em seu discurso. Segundo resultado, né, eles a todo tempo remontam essa relação da teoria prática, essa representação que eles forjaram, que eles constroem, para a sua identidade como docente, entendendo que é importante para o pedagogo, é importante para o docente assumir essa ideia de que teoria e prática é algo indissociável, é algo que não se pode manter, que não se pode distinguir. Só que quando chega na análise da terceira categoria, como é que esses estagiários, eles correlacionam a representação da teoria prática com o seu fazer docente durante a experiência de estágio, uma problemática se levanta, porque surge aí uma aparente discrepância entre a ideia e a representação e o fazer docente durante o estágio. Muitos dizem que no contexto de conflito, de dificuldade de sala de aula, muitas vezes a ideia que se tem de correlação entre teoria e prática
não funciona e muitos acabam apelando para o chamado plano B ou improviso. Apresenta-se aí uma aparente contradição no sentido da relação entre a representação social e entre a ação e os fazeres pedagógicos que os estagiários estabelecem. Então vimos por fim que se institui uma fragilidade na relação dessa interlocução teoria-prática como domínio que fundamentalmente estabelece uma praxis pedagógica, que é uma ação refletida, uma ação planejada, ação-reflexão. Esse contexto, ele é fragilizado exatamente nessa categoria. Então, esses foram os resultados que nós chegamos depois de analisar todo o conjunto de dados que nos foi permitido ver através das entrevistas. Mas o interessante é que esses dados também eles revelaram coisas que extrapolaram até mesmo o que nós queríamos. Dentro da própria fala dos estudantes, foram manifestadas situações, perspectivas para se repensar o estágio. E nós acabamos elegendo esses sentidos, essas visões, essas representações que os estagiários construíam como algo contributivo tanto do ponto de vista da pesquisa, quanto do ponto de vista para o retorno, né, dessa perspectiva do estudante para a universidade. Muitos alegaram que era necessário, mesmo valorizando a questão do estágio curricular e colocando o estágio curricular, como Pimenta coloca, como Nova coloca, como Tardif coloca, como espaço de constituição de experiências docentes para o amadurecimento da identidade docente, muitos ainda veem fragilidade nessa experiência, do ponto de vista de que eles acham que a universidade precisa estabelecer maiores compromissos com as escolas de educação básica da região de Feira de Santana. Eles acham também que o estágio poderia ser feito, ser realizado através da perspectiva de escola-campo, onde a escola continuamente poderia estar vinculada à universidade e o estágio se dar de maneira mais permanente e não em momentos isolados. Eles consideram também importante que o estagiário tenha uma imersão maior na realidade escolar, acompanhando o que é o trabalho de um professor efetivo. Muitos consideram que o estágio deveria ser mais aprofundado no sentido de se tornar pressuposto de pesquisa, para desenvolver pesquisa pelos próprios estudantes, então, quanto locus de pesquisa também. Muitos consideram que é necessário que a universidade abra mais espaço para discussão e acolhimento desses sujeitos da educação básica no ambiente acadêmico, fortalecendo a ideia de estágio curricular. Muitos acham que eles deveriam ser mais escutados também nos processos de reestruturação do currículo e reestruturação do projeto pedagógico do curso de pedagogia, para que assim o estágio pudesse ser potencializado de uma maneira mais efetiva. E eles também alegam que é necessário se construir uma interdisciplinaridade dentro do projeto de estágio para que diversas áreas possam dialogar, trazendo para o aluno maiores possibilidades de trabalhar problemas que são da realidade escolar. Bom, qual é a relevância que esse trabalho traz, né? Qual é o retorno social que nós podemos ter com ele? Quais são as contribuições? De que forma ele pode ser colocado como algo colaborativo, tanto para os sujeitos que participaram, quanto para a instituição? Nós entendemos que o trabalho ele contribui de duas formas. Primeiro, em um plano teórico, porque ele ampliou ainda mais essa discussão e esse conhecimento acerca da formação docente. E é preciso se discutir formação docente em um contexto que a gente sabe que a educação vive de tantas crises. E o professor é um sujeito nuclear dentro desse processo de solução de problemas de educação. Do ponto de vista prático, a pesquisa também traz muito diferencial, porque ela englobou, ela conseguiu demonstrar quais são as perspectivas que o estagiário tem, quais são suas visões, suas demandas, seus anseios, e tudo que foi recolhido, né, através dos dados, dessas falas, dessa perspectiva do sujeito, que é o sujeito que é um futuro docente, vai ser colocado à disposição da instituição nesse momento em que a universidade está
em processo de reformulação curricular e reformulação do projeto pedagógico de pedagogia. Então, essa pesquisadora já estabeleceu diálogo com a universidade em questão, que foi o universo da pesquisa, para que todos esses dados, todas essas visões, toda essa perspectiva do sujeito, do estagiário, possam retornar a esse ambiente acadêmico para que seja incluído nesse processo de discussão e reformulação da base curricular do curso de pedagogia. Então, esse é o retorno social que a pesquisa pretende. Essas são as referências nucleares em que nós nos embasamos, e esse trabalho, espera despertar maiores desejos investigativos nesse sentido, até porque o universo educacional, assim como o universo da formação docente, ele é rico em possibilidades. Gostaria de agradecer a todos e que esse seja um motivo inspirador para que novas pesquisas se desenvolvam.